Em 15 de abril de 1912, o transatlântico mais popular da história afundou no oceano depois de bater em um iceberg. Como você pode imaginar, estamos falando do Titanic, que chocou o mundo inteiro porque quase 1.500 pessoas morreram por causa de um erro que poderia ter sido facilmente evitado. Entre as vítimas estavam algumas das pessoas mais ricas da época. E isso não foi um acidente. O Titanic tinha uma academia de ginástica, uma piscina coberta e vários restaurantes de luxo. Você pode esperar encontrar isso em qualquer navio de cruzeiro, mas, na época, esses luxos eram reservados a poucas pessoas. Uma passagem de primeira classe no Titanic custava o equivalente a cerca de $5.000 hoje. No entanto, os cruzeiros mudaram muito desde então. Não mais reservados a uma pequena elite, eles se tornaram um meio de transporte mais popular e acessível, em que a experiência a bordo é mais importante do que o destino. O setor é dominado por 4 grandes empresas que detêm 90% da participação total no mercado, a saber, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line e MSC Cruise. Todas essas empresas nasceram nas décadas de 1960 e 1970, em uma época em que os cruzeiros estavam passando por sua maior crise, já que os aviões estavam se tornando a forma de cruzar o oceano por serem muito mais rápidos. À medida que os cruzeiros se tornaram mais acessíveis para o grande público, o luxo foi substituído pelo entretenimento. Shows ao vivo, parques aquáticos, minigolf e muito mais. Essa ideia era tão simples que revolucionou o setor. Até mesmo a Disney, no final da década de 1990, criou seu próprio navio de cruzeiro temático para toda a família. Desde então, o número de passageiros só tem aumentado, tornando-se, em 2018, o setor de viagens que mais cresce, com bilhões de dólares em receita. Para se ter uma ideia, um cruzeiro em uma dessas empresas pode gerar $10 milhões em uma viagem de 7 dias. Mas por que os cruzeiros são um negócio tão lucrativo? A primeira coisa que você deve saber é que seu público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais, geralmente dos Estados Unidos. Aproximadamente 50% dos passageiros são americanos, o que significa que eles têm um poder aquisitivo relativamente alto. Essa é uma ótima notícia para as empresas de cruzeiros, pois o verdadeiro negócio é interno. As vendas a bordo representam 38% de sua receita total e é aí que elas têm a maior margem de lucro. Portanto, a estratégia se baseia em seduzir os passageiros dentro do navio para que gastem dinheiro em lojas, massagens ou cassinos. Os passageiros gastam, em média, $90 por dia nesses tipos de serviços. De fato, essas empresas estão dispostas a perder dinheiro com a passagem, pois os custos de cada viagem são muito altos, independentemente do número de passageiros a bordo. Por exemplo, elas têm de pagar combustível, salários da tripulação, manutenção do navio, não importa se 10 ou 5 mil pessoas embarcam. E como elas conseguem vender mais passagens? Por meio de agências de viagem que organizam toda a viagem para seus clientes e vendem pacotes de excursões, bebidas premium e outros serviços em troca de uma porcentagem. Isso, por sua vez, tem outra grande vantagem que poucas pessoas conhecem. Graças às reservas antecipadas dos clientes, as empresas de cruzeiros têm um empréstimo sem juros com o qual podem financiar todo o seu negócio, construir navios maiores ou até mesmo comprar ilhas particulares para vender mais serviços a seus clientes. Mas não para por aí, o negócio de cruzeiros tem um lado oculto que economiza milhões de dólares. As 3 grandes empresas de cruzeiros têm sede em Miami. O que muitos não sabem é que nenhuma delas paga impostos nos Estados Unidos. Como os navios de cruzeiro viajam por vários continentes em suas viagens, nunca fica totalmente claro onde eles geram esse dinheiro, pois operam fora do país em locais onde os impostos são mais flexíveis, como Panamá, Bahamas ou Malta. Assim, em vez de pagar 21% nos Estados Unidos, eles pagam entre 0,5% e 1% de imposto em paraísos fiscais. Isso também afeta as condições de trabalho da tripulação, pois eles não são obrigados a cumprir o salário mínimo que receberiam nos Estados Unidos. Até agora, podemos pensar que se trata de um negócio muito lucrativo, dominado por 4 empresas para obter o que querem. Mas a verdade é que todas elas foram desafiadas nos últimos anos. Em 1º de fevereiro de 2020, um passageiro a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess desembarcou em Hong Kong e testou positivo para a Covid. No mesmo dia, os 3.700 passageiros e toda a tripulação a bordo tiveram que ser confinados no Japão. No total, 700 passageiros foram infectados e 14 morreram. Esse foi o maior surto de coronavírus fora da China. Desde então, os navios de cruzeiro deixaram de ser o setor de viagens que mais cresce para ser o mais afetado pelo vírus. Eles perderam um total de $900 milhões por mês durante a pandemia. Outro exemplo é o da Carnival, que em 2019 teve um lucro de $3 bilhões.
Em 2020, suas receitas tiveram um prejuízo de 10 bilhões de dólares. Para se manter à tona, ela teve de cortar custos fixos, desfazendo-se de alguns de seus navios, e teve de tomar emprestado 26 bilhões de dólares. Por enquanto, o setor parece estar se recuperando lentamente, pois as restrições estão diminuindo, mas parece que as empresas de cruzeiros terão de navegar em águas turbulentas até voltarem aos níveis pré-pandêmicos. De acordo com a pesquisa de mercado da Euromonitor International, somente em 2027 veremos uma recuperação total do setor.